A paz do Senhor, meu querido, minha querida. Eu sou o professor Rafael, sou presbítero e hoje nós iremos estudar a lição de número 12 da revista do nosso segundo trimestre da Escola Dominical da CPAD. E a lição de número 12, que deve ser ministrada dia 23 de junho de 2024, e o título da lição é A Bendita Esperança, a Marca do Cristão. E o texto áureo está escrito: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2, versículo 13. Na verdade prática está escrito: a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. Então, aqui nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que o texto sugerido por base dessa lição está em Romanos capítulo 8, versículo 18 ao 25. Está escrito: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a Cristo ficou sujeito à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperaremos. Amém? Então, aqui na nossa introdução, na nossa aula, está escrito: desde quando o crente nasce de novo, ele é convocado a viver uma nova esperança. Nesse sentido, a esperança cristã tem o seu fundamento na ressurreição do Senhor Jesus, conforme está escrito em Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Eu vou fazer a leitura aqui na minha Bíblia digital. É só um minuto. Que está escrito: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua vontade, sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. Também o versículo 21, que está escrito: e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então aqui é uma obra poderosa de Deus que move a Igreja de Cristo a trabalhar pela causa do seu reino. Assim, a lição desta semana tem o propósito de expor o ensino da esperança cristã, o quanto ele é importante em nossa jornada para o céu. E a palavra-chave da nossa aula é esperança. E no primeiro tópico aqui, vai tratar do seguinte tema: para onde aponta a esperança do cristão? Uma pergunta. No primeiro subtópico aqui, a esperança cristã. De acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que se vê ao futuro, conforme está escrito em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 e o versículo 24. Vamos fazer a leitura aqui de Romanos capítulo 8, versículo 24 e 25, que está escrito: porque em esperança somos salvos,
Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. Amém? Nesse caso, ela pode antecipar aquilo que é bom, conforme Tito 1:2, 1 Pedro 1:21. Eu vou ler aqui 1 Pedro 1:21. 1 Pedro 1:21, que está escrito: E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos. Ele deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Não por acaso o apóstolo Paulo escreve que a esperança do cristão foi estabelecida por meio de Cristo, ou seja, a esperança da glória. E a esperança nossa, conforme Colossenses 1:27, 1 Timóteo 1:1. Portanto, do ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. E que expectativa é essa? A expectativa de que seremos salvos por Cristo, de que iremos morar na nova Canaã celeste, na Jerusalém celeste, iremos morar em novos céus, uma nova terra, porque nós não somos daqui, nosso destino é o céu. Então nós cremos nessa esperança, nós temos esperança no arrebatamento da igreja, na salvação da nossa alma. E o segundo subtópico aqui da nossa aula é a esperança nas cartas do apóstolo Paulo. O assunto da esperança cristã está presente nas cartas apostólicas de Paulo. Nós bem sabemos que o nome principal do Novo Testamento é Jesus Cristo. E o segundo escritor, assim, o escritor que mais escreveu epístolas, que mais tem escritos, é Paulo no Novo Testamento. E nas cartas de Paulo, nós vemos o quê? Que ele vem escrevendo sobre a esperança, para termos esperança. Porque aquilo que Cristo ele prometeu, aquilo que ele se propôs fazer em nossas vidas, ele é fiel para cumprir tudo o que ele nos prometeu. Então, nas cartas apostólicas de Paulo, nelas percebemos a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo, ou seja, ele destaca ali nas epístolas dele a esperança que nós temos que ter na ressurreição dos mortos, ou seja, na ressurreição dos crentes, conforme Atos 23, versículo 6. Também vou fazer a leitura aqui, Atos 26. Atos 23, versículo 6, está escrito: E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: Varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. Por quê? Porque ele cresceu como fariseu, nos meios dos judeus, porque ele era judeu. Porém, quando ele vai falar da fé dele, da ressurreição, ele está falando da fé que ele tem em Cristo, naquilo que Cristo falou. Então, por isso que ele era julgado pelos outros fariseus, pelos outros judeus, por causa disso. É isso que ele está falando. Outra referência que nós temos também, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 14. A esperança do cumprimento na promessa. Atos 26, versículos 6 e 7. A esperança na justiça, Gálatas 5:5. A esperança do evangelho, Colossenses 1:5. A esperança do arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. A esperança da vocação, em Efésios 1, versículo 18. A esperança da vida eterna, aquilo que eu tinha comentado, Tito, capítulo 1, versículo 2 e 3, versículo 7. E finalmente a esperança do aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo, conforme Tito, capítulo 2, versículo 13. Na primeira carta do apóstolo aos Coríntios, a esperança aparece como a segunda virtude mencionada em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Também vamos fazer a leitura nessa aula.
1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior dessas é a caridade. Então, Paulo, na primeira carta deles ao Coríntios, ele vai listando três características que o cristão deve ter. Ou seja, deve ter a fé, a esperança e a caridade. Então, nós vemos que a esperança é fundamental na vida do cristão, porque o cristão deve ter esperança naquilo que Cristo prometeu, nas profecias bíblicas. Assim como Paulo falou, temos que ter esperança na vocação, na esperança na vida eterna, no arrebatamento da igreja, no evangelho, na justiça e nos cumprimentos da promessa de Deus. Agora, no terceiro tópico é abordado, no terceiro subtópico do primeiro tópico, está escrito: Deus, o autor da nossa esperança. Da onde vem a nossa esperança? Vem de Deus. Essa esperança é uma consequência do novo nascimento em Cristo Jesus, de modo que esse processo envolve uma obra plenamente sobrenatural, conforme 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Também vou fazer a leitura para os irmãos aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, que está escrito: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Por isso Deus é o autor da nossa esperança, conforme o apóstolo Paulo mostra em sua carta, em Romanos, capítulo 15, versículo 13. Também vou fazer a leitura aqui. Romanos, capítulo 15, versículo 13. Que está escrito: o 15, versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz, em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então, Paulo ele sempre vai destacar sobre a esperança, para termos esperança. E aqui, logo por meio dessa viva esperança, estamos prontos para suportar perseveramente todos os dissabores ao longo da nossa jornada ao céu. Hebreus 10, versículo 32 ao 36. Ora, nossa fé tem sido provada pela história por meio das perseguições cruéis e muitos outros desafios que sempre nos testaram. Entretanto, a Igreja de Cristo nunca sucumbiu a eles. Sempre prosperou e floresceu, por causa de uma esperança gloriosa que nunca puderam tirar de nós a confiança na vida eterna com Deus. Atos capítulo 20 e 24. Então, por mais que a igreja tenha sido perseguida, muitos dos nossos irmãos tenham sido jogados na cova dos leões, tenham sido mortos, tenham perdido a vida por amor ao evangelho, a igreja nunca, mas nunca diminuiu, ela sempre foi crescendo. Por quê? Porque a esperança que foi gerada em nós por Deus, através da nossa conversão em Cristo Jesus, através da nossa aceitação em Cristo, essa esperança permanece viva dentro de nós, e por mais que a perseguição contra a igreja venha e continue vindo contra a igreja permanece de pé, com esperança nas promessas de Jesus Cristo. Atos capítulo 20 e 24 está escrito: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, nós temos que permanecer com esperança no nosso Deus. Tudo que Ele prometeu para a gente, Ele é fiel para cumprir. Então, a marca do cristão é
a bendita esperança. Amém? Então, o nosso primeiro tópico aqui se encerra aqui nesse nesse terceiro ponto. Agora nós entraremos no segundo ponto. Só para finalizar aqui a sinopse desse primeiro ponto é a esperança cristã, que tem Deus como seu autor, aponta para o porvir, uma gloriosa realidade. Amém? O segundo ponto aqui é a perspectiva escatológica da esperança cristã. Aqui, a Bíblia focaliza o futuro. A história da criação se inicia com Deus. O primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, nos revela isso. Infelizmente, ao se desdobrar os acontecimentos do início de Gênesis, o pecado provocou desarmonia na criação. Entretanto, Deus age para que tudo volte a ser perfeito, assim como ele tinha feito, e equilibrado e harmônico. Isso que o apóstolo Paulo revela a partir da menção que faz a abrangência cósmica da morte de Jesus. Em Efésios capítulo 1, versículo 10, está escrito, eu vou abrir aqui para a gente poder fazer a leitura, Efésios 1, versículo 10, que está escrito: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Essa promessa originou no Éden com o descendente da mulher e se revela hoje por meio de Cristo como fio condutor das Sagradas Escrituras. Gênesis 3,15 e Apocalipse 12,9. Vou fazer a leitura desses dois versículos para enriquecer a nossa aula. É Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3, versículo 15, que está escrito: e por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. E Apocalipse 12, 9, que está escrito. Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, uma antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então aqui nós finalizamos aqui esse primeiro ponto da lição, primeiro subtópico, segundo tópico, e entramos no próximo, que é a esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. A doutrina das últimas coisas, que é a escatologia, estuda as coisas futuras. Muitos vivem com medo do futuro. Isso é normal. Nós, seres humanos, somos finitos, temos preocupação com o que vai acontecer, temos essa curiosidade. Então, muitos têm medo do futuro, do que pode acontecer com eles, mas os cristãos se consolam e se alegram do que diz a Bíblia a respeito do futuro, conforme Romanos 15, 4, que nos foi preparado um lugar especial. Romanos 15, 4 está escrito: porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Nesse aspecto, o que a palavra de Deus diz a respeito do que nos aguarda na eternidade com Cristo é glorioso e incomparável, em que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória há de ser revelada em nós. Romanos 8, 18. Assim, a Bíblia é um livro de profecia que produz alegria, consolo ao coração do crente. Nela encontramos um Deus soberano que governa as nossas vidas e age em favor de seu povo. Próximo ponto aqui é: por que uma doutrina de esperança? Por quê?
A razão de termos uma doutrina de esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo. Essa é a nossa esperança. Da transformação dos que estiveram vivos por ocasião da sua volta. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Trata-se de uma promessa gloriosa para reinar com Cristo. Como ainda não alcançamos essa promessa, vivemos na esperança de que brevemente tudo se cumpra, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Conforme está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Então nós temos essa esperança. Nós temos que ter essa esperança por quê? Porque aquele que nos prometeu, ele é fiel para cumprir. Então nós temos que ter essa esperança em Cristo. E a sinopse desse segundo ponto da lição aqui, segundo tópico é: a esperança bíblica traz consolo e alegria ao crente ao longo de sua carreira. Carreira o quê? É a nossa caminhada com Cristo. Essa é a nossa carreira. Nós aceitamos fazer parte do corpo de Cristo, aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, iniciamos a nossa carreira, a nossa caminhada com Cristo. Então é isso que está falando. E a nossa lição aqui ela tem dois auxílios teológicos, né? Uma que é do primeiro ponto, que vai falar acerca da esperança do crente. Que Deus é revelado na Bíblia como Deus da esperança, que nos outorga paz e alegria, à medida que confiamos nele. Conforme Romanos 15, 13, a garantia da esperança do crente é dupla. O amor de Deus que enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Conforme Romanos 5, versículo 5 ao 10, e aos atos poderosos do Espírito Santo que nos levam a abundar em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos 15, 13. Dessa maneira, o Espírito Santo, que nos batiza e nos dá a sua plenitude, é o penhor, primeira prestação da nossa herança. Efésios 1,14. Paulo também nos mostra que a nossa esperança não é incerta. É tão segura quanto qualquer coisa que possuímos. O único motivo por que a promessa da nossa ressurreição, do nosso corpo glorificado, do nosso reinar com Cristo e do nosso futuro eterno é chamada esperança, é porque ainda não os alcançamos. Conforme Romanos 8, capítulo 24 e 25, como nós já lemos, essa esperança, porém, nunca nos decepcionará, nem nos envergonhará, por termos confiado nela, porque ela é mantida viva e demonstrada como verdadeira pelo amor de Deus que o Espírito Santo derramou em nosso coração, conforme Romanos 5,5. O segundo auxílio teológico aqui, que é aplicado ao segundo ponto, é a ressurreição de Jesus como garantia da nossa esperança. A maioria dos teólogos reconhece que no Novo Testamento o futuro é visto como o desdobrar daquilo que nos é dado na ressurreição de Cristo. Sua ressurreição era o tema principal da pregação da igreja primitiva. No dia de Pentecostes, por exemplo, Pedro centralizou a atenção em Jesus. Paulo proclamou que Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20. Então, tanto a pregação de Pedro, tanto a pregação de Paulo era a respeito da ressurreição de Cristo. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em nós, aquele que dos mortos ressuscitou também vivificará o nosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Romanos 8, 11. Pedro também falou de uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança, uma herança incorruptível, incomparável, incontaminável, e que se não pode murchar. 1 Pedro 1, versículo 3 e 4. A ressurreição de Cristo, mediante o Espírito, é, portanto, a garantia de que seremos ressuscitados e transformados de tal maneira que no corpo ressuscitado será imortal e incorruptível. Entrando aqui agora no nosso terceiro tópico, a esperança cristã
como âncora da alma. Essa esperança traz certeza à alma do salvo. Não pode ser comparada com a esperança dos ímpios. Então é totalmente diferente. A nossa esperança com a esperança dos ímpios. Nossa esperança como âncora. Primeiro ponto aqui do terceiro tópico. Podemos descrever a âncora como uma pessoa, como uma pesada peça de ferro, presa a uma corrente grossa e lançada no fundo do mar, com o propósito de manter um navio parado. Atos 27 e 29. O escritor aos Hebreus descreve a esperança cristã como uma âncora da alma, segura e firme, que nos firma. Então a esperança nos traz essa firmeza durante a jornada com Cristo. Hebreus 6, versículo 18 e 19. Ela representa tudo o que sustenta a estabilidade, a alma do crente em tempos de incertezas. Então, o que nos mantém firmes, estáveis, firmes, fortes, é a esperança em Cristo, de tudo aquilo que Ele nos prometeu, da ressurreição dos mortos, que a igreja irá ressuscitar no dia do julgamento, terá seu corpo transformado, um corpo incorruptível, um corpo transformado. Segundo ponto aqui, segundo o subtópico do primeiro ponto aqui, por que a esperança do crente é a melhor? A pergunta. Essa esperança que traz certeza à alma do salvo não pode ser comparada com a esperança dos ímpios. O apóstolo Paulo afirma que sem Cristo não há esperança para o ser humano. Ou seja, está em Efésios 2, 12. Dessa forma, trata-se de uma esperança vã. Então, a esperança do ímpio é uma esperança vã. No que eles têm esperança? Em coisas fúteis, em coisas simples, coisas terrenas, coisas temporais. Dessa forma, trata-se de uma esperança vã. Por consequência, há diversas esperanças presentes na cultura humana. Por exemplo, há religiões que expressam sua esperança em uma história cíclica, como o hinduísmo, em que a vida é vista de acordo com o ciclo de nascimento, morte e reencarnação, assim como as religiões espíritas. Eles têm esperança nisso, que a morte, após eles morrer, eles irão reencarnar, né, em um novo corpo. Então, a teoria da reencarnação, né, assim como o hinduísmo. Outros povos buscam pautar a sua esperança em astrologia, quiromancia. Existem várias outras práticas pagãs, né, que a Bíblia proíbe. Na política, muitos fundamentam suas esperanças em ações revolucionárias que não passam de ilusão. Em síntese, ou melhor, resumindo, podemos dizer que toda a esperança fora de Cristo é vazia, sem sentido. Já a esperança em Cristo é segura, consoladora e com propósito, conforme Colossenses 1:27. Vou fazer a leitura aqui. Colossenses 1:27. Aos quais Deus quis conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo e em vós, esperança da glória. Agora, encaminhando aqui para o finalzinho da nossa aula, mantendo firme a esperança. À luz do Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme e manter sua esperança, de modo que isso requer uma vida de pureza para desfrutar da promessa de ser como Jesus. 1 João 3, capítulo 3, versículo 2 e 3. Naqueles dias, os discípulos de Cristo entendiam que a sua vinda seria de maneira iminente, isto é, poderia acontecer a qualquer momento, conforme Mateus, capítulo 25, do verso 1 ao 13. Não vou fazer a leitura aqui, mas o irmão pode conferir na sua casa. Semelhantemente, devemos estar em prontidão, aguardando o dia em que o nosso Senhor arrebatará a sua igreja. Não sabemos o dia nem a hora.
que o Senhor virá. Mas a nossa parte é manter a nossa esperança viva e firme, conforme Lucas 18, versículo 8. Vou fazer a leitura aqui. Lucas, capítulo 18, versículo 8. Lucas, capítulo 18, versículo 8. Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, aqui nós temos que ter a esperança. Resumindo aqui a nossa aula, né? A esperança é uma âncora da alma, pois traz firmeza e solidez em tempos de incertos ou em momentos de incertezas. Então, aqui finalizando a nossa aula, eu já queria deixar o convite para o irmão para se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário aí, o que você achou da aula, deixa também seu like para poder ajudar a gente e nos acompanhar nas nossas redes sociais, amém? Concluindo aqui a nossa aula, lutas, conclusão, lutas de sabores, provações, morte, dentre outras coisas. O salvo em Cristo poderá enfrentar tudo isso, firmado na esperança verdadeira que é de Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim seguiremos a nossa jornada, sem temor e sem perder a fé. A história testemunhou que o cristianismo cresceu e prosperou, porque os cristãos entenderam que essa vida é provisória, sendo apenas uma parte de um todo muito maior, a eternidade com Cristo. Portanto, mantenhamos firme a confissão de nossa esperança, pois o que prometeu é fiel. Aquele que nos prometeu a salvação, aquele que nos prometeu a vida eterna, ele é fiel para cumprir. Então aqui eu finalizo a nossa aula, concluo nossa aula. Fico feliz em ter você aqui no meu canal. Que nós possamos crescer mais na graça, no conhecimento junto. E até a próxima aula. Até mais.